Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos queridos, hoje eu venho falar para vocês de um método genuinamente católico de leitura orante da Palavra de Deus, leitura simples, rica, profunda e muito frutuosa para a nossa vida espiritual. Estou falando da Lectio Divina. A Lectio Divina, ela surge no meio monástico como uma forma de leitura própria das Sagradas Escrituras feita pelos monges. Uma leitura que é também uma escuta atenciosa, amorosa do Deus que nos fala em sua palavra. Então, para você que está procurando um método de leitura da palavra de Deus, que deseja ler a Bíblia, que não sabe por onde começar, que não sabe como fazer para que essa leitura seja bem frutuosa para a sua vida espiritual, ou para ler de uma forma diferente a Bíblia que você já leu como um livro, às vezes corrido, mesmo crendo nele como palavra de Deus, recomendo a você a Lectio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, que é a que eu trouxe hoje para te apresentar. Eu considero a Lectio Divina um dos métodos mais preciosos de leitura da palavra de Deus com aproveitamento para a nossa vida espiritual. Na Lectio Divina, nós nos colocamos diante da Bíblia como aquilo que de fato ela é, palavra de Deus. Nos colocamos com reverência, nos colocamos em oração, em escuta atenciosa e procuramos compreender o que Deus nos fala, acolher o que Ele nos fala e deixar que Ele nos transforme a partir daquela palavra. Então tem dois aspectos na Lectio Divina que eu considero muito preciosos para nós e que fazem com que esse método tenha um diferencial dos demais de estudos e conhecimento da palavra de Deus. Então, esse método, como a gente falou, leva em consideração que nós estamos diante das Sagradas Escrituras e nos coloca numa atitude como aquela de Moisés, tirar a sandália dos pés. Então, esse é um dos aspectos que eu considero muito precioso, esse método, o reconhecimento da sacralidade da Bíblia enquanto palavra de Deus. E o segundo aspecto é que a Lectio Divina, ela nos treina, ela nos coloca num exercício contínuo de escuta atenciosa de Deus que nos fala em sua palavra. Ela nos treina para ouvir o que Deus nos fala, para acolher o que Deus nos fala e para deixar que a palavra dele nos transforme. Então, eu considero um método muito precioso e o método mais fundamental de leitura da palavra de Deus, que deve preceder mesmo os outros, nos quais a gente procura um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. E é esse método que eu quero partilhar com vocês hoje. Então, a Lectio Divina, ela tem 4 passos. Leitura, meditação, oração, contemplação. São 4 passos para você na sua leitura orante da palavra de Deus. A tradução literal de Lectio Divina é leitura divina. Então, leitura divina porque o conteúdo do que você está lendo é divino, é a palavra de Deus, mas também porque a atividade é divina, é Deus falando e você escutando. Quem nos diz isso é Dom Bernardo, um monge. Como a gente falou, a Lectio Divina ela surge no meio monástico, então os monges são os grandes professores da Lectio Divina, da leitura orante da palavra de Deus. E Dom Bernardo, em um de seus livros, dedicou umas páginas a falar da Lectio Divina, que trazem alguns elementos muito preciosos, fala de uma maneira muito bonita da Lectio Divina, da leitura orante da palavra de Deus. Então temos, Lectio Divina estão em latim, Mas em português nós usamos mais leitura orante da palavra de Deus. A gente pode até ler a Bíblia de forma corrida, eu quero conhecer os textos, eu quero conhecer o que Deus me fala, mas a gente consegue aproveitar muito mais quando a gente para ouvir o que Deus nos fala. Então não é só uma leitura, é leitura, meditação, oração e contemplação. Como que na prática isso acontece? Primeiro,
Dom Bernardo também lembra a gente, né? O Espírito Santo é o autor primário das Escrituras. Então, as Escrituras sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita mediante uma inspiração divina. Então, o Espírito Santo inspirou aqueles homens que colocaram por escrito os textos que nós temos, os livros sagrados que hoje nós temos, né? Então, eles são verdadeiros autores, mas o autor primário é o Espírito Santo, que se usou de tudo que eles tinham de recursos, né? De linguagem, literários, imaginários, da sua vida, da história, de tudo. O Espírito Santo se usou de tudo que eles tinham, então por isso que é importante a gente estudar o meio em que eles viveram, a forma como eles se comunicavam, o gênero literário, enfim, são diversas ciências que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, mas o passo fundamental é nos achegarmos a ela como palavra de Deus que foi dita ao seu povo, e Deus quer nos dizer hoje, nos falar hoje. O próprio Dom Bernardo, ele começa falando essas páginas aqui da Lexio Divina, lembrando aquela palavra de Hebreus, da carta aos Hebreus: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela te fala hoje, e ela é eficaz, ela transforma aquele que a escuta, que a acolhe. Então, para que a gente possa ler essa palavra com o máximo de aproveitamento, antes mesmo de iniciar a sua Lexio Divina, é muito importante uma oração ao Espírito Santo. O próprio Dom Bernardo coloca isso para a gente aqui também, nessas páginas sobre a Lexio Divina. Primeiro de tudo, quer ler a Bíblia com aproveitamento? Faça uma oração ao Espírito Santo, porque ele é o autor primário das Sagradas Escrituras. E foi sob a inspiração do Espírito Santo que homens escreveram da parte de Deus, né? Então, a gente faz essa oração ao Espírito Santo e aí sim a gente deve ter em mãos um texto da palavra de Deus, um texto da Bíblia. E aí tem duas formas de você fazer essa leitura orante com aproveitamento. Uma delas, você previamente escolhendo, delimitando o texto que você vai ler, porque você tem um programa de leitura. Vamos supor, eu quero ler todo esse livro bíblico, mas quero ler com aproveitamento, não quero só uma leitura corrida, eu quero fazer uma leitura orante. Então, existe essa possibilidade? Existe. Você vai distribuir aquela leitura por alguns dias lá que você considerou, e ali você vai fazer a sua Lexio Divina com aquele texto que você já delimitou. Uma outra possibilidade é você pegar um texto bíblico, né? Pode ser até um livro mesmo, você começa ali daquele capítulo, mas você não tem um texto limitado. Você vai lendo e quando aquele texto te chama a atenção, você para ali, né? É uma forma até muito comum de Lexio Divina, sim. Mas tanto num modo como no outro, você vai ler, seja o texto que você delimitou, seja um texto sem delimitação que você colocou, você vai ler com atenção, calmamente, devagar, e quando algo te chamar a atenção naquele texto, você vai parar. Mesmo que você tenha um programa de leitura e precise continuar depois, mas naquele momento te chamou a atenção, para momentaneamente. E olha bem para aquele palavra, frase, seja lá o que for que está te chamando a atenção. Se você tem um programa de leitura, eu sugiro que você tenha um lápis em mão para você sublinhar aquela palavra, frase, o que for, que te chamou a atenção. Mesmo que você não entenda, por que está me chamando a atenção isso? Às vezes acontece, você está lendo a palavra de Deus, nossa, mas por que essa frase aqui, essa palavra me chamou tanta atenção? Para mesmo assim, porque Deus quer te falar alguma coisa ali. Então é ali mesmo que você precisa parar. Então se você tem um programa de leitura, pega um lápisinho e sublinhe. Se você não tem um programa de leitura, você simplesmente para ali. Sua leitura vai só até ali, né? Então, primeiro, essa leitura. Se você tem um programa, você vai sublinhar, vai continuar, vai terminar a sua leitura. Se tiver mais alguma coisa que te chama a atenção, mesma coisa, para, sublinha, lê detidamente aquela frase, aquela palavra que chama a atenção, termina a sua leitura. Terminada a leitura, você vai revisitar essa palavra, essa frase, o que for, que Deus fez saltar aos teus olhos ali no texto. Aí você já está no segundo passo da Lexio Divina, que é a meditação. Então, o primeiro passo é a leitura, o segundo passo é a meditação. Quando Deus te chama a atenção em alguma
palavra, alguma frase, é essa que você vai no passo 2, que é a meditação. Você vai voltar ali, vai revisitar aquele trechinho que te chamou a atenção. E você vai, inicialmente, não é para você botar sua cabeça para funcionar, pensar o que aquele texto pode dizer, não. É se colocar numa atitude de escuta. O que o Senhor quer me dizer com essa palavra, com esse texto, com essa frase? Você pode simplesmente ler e reler, mesmo que seja em silêncio, com os olhos, aquela frase, aquela palavra, 1000 vezes, que seja. Leia e releia, leia e releia. Pode ser que aos poucos vá se revelando para você por que Deus te fez aquela palavra saltar aos olhos. Sobre isso eu quero ler um trechinho aqui do livro de Dom Bernardo, que ele fala muito bem sobre esse passo 2 da meditação, os outros também, mas esse realmente eu guardei. Ele diz assim, ó: meditação é demorar-se tranquilamente no texto que chamou a atenção do leitor. Este demorar-se geralmente ocorre por meio de uma repetição interior pacífica da palavra ou das frases que nos pegaram, que nos captaram a atenção. Posso garantir que qualquer pessoa que leia uma passagem das Escrituras devagar e pausadamente se experimentará atraída a determinada frase, se não na primeira leitura, certamente na segunda ou na terceira. Então ele diz, se você se dispôs a ler a palavra de Deus, orou ao Espírito Santo, eu garanto que você vai perceber que algo daquela palavra vai te chamar a atenção. Ou uma frase, ou uma imagem, uma palavrinha que tem ali. Algo dali vai te chamar a atenção. Se na primeira vez não te chamou, lê a segunda e até a terceira. Mas até a terceira vez, se não te chamou na primeira e na segunda, na terceira, sem dúvida, você vai encontrar. É o que Dom Bernardo diz aqui. Uma palavra, uma frase em particular nos grita. Então, quando você está lendo um texto que algo te saltou aos olhos, te chamou a atenção, ele diz assim, ó, aquele trecho, aquela palavra, aquela frase, né? Uma palavra, uma frase, um texto em particular nos grita. Ela quer ser apropriada. Então, aquela palavra que te salta de todo aquele texto de leitura bíblica que você se propôs a ler, ela quer ser apropriada. Não por meio de um processo de pensar muito, nem tentando forçar um texto a entregar os tesouros a partir da aplicação de todas as faculdades intelectuais sobre eles e métodos, mas pela receptividade representada pela repetição contínua, silenciosa ou até audível da palavra que nos tocou. Então ele diz, não é o momento de pensar muito, não é o momento de você procurar recursos que te façam compreender aquela palavra, vou olhar aqui, vou olhar ali, vou procurar ali, vou procurar lá. Não. Algo te chamou a atenção, Deus está querendo te falar, então é você se colocar no exercício de escuta. E repetir a leitura ou até falar em voz alta, por um momento calmo, por um momento com bastante atenção, procurar ouvir o que Deus já está te falando através daquela palavra. E aí ele diz assim, ó, é dessa forma que a palavra que nos chamou a atenção viaja até nossas profundezas pessoais e daí pode evocar outros textos das Escrituras de nossa memória para criar outras associações ou experiências do nosso passado que ainda necessitem de iluminação, ainda que não tenhamos consciência disso. Então ele ainda vai falar uma terceira possibilidade. Então quando você se deixa capturar por aquela palavra, por aquele texto, para diante dele como alguém que quer ouvir o que Deus quer falar e repete a leitura até que Deus comece a falar ou simplesmente se detém ali. Então ele diz, dessa forma a palavra ela vai viajar até as nossas profundezas do nosso ser.
Ela pode criar associações com outros textos bíblicos que estão na nossa memória, ou ainda visitar nossa história, nosso passado que necessita, nossa história atual, passada que necessita da luz dessa palavra. Então deixar essa palavra viajar na nossa história e fazer o efeito que Deus desejou ao nos enviá-la. Ou então essa palavra pode simplesmente se contentar em encontrar um lar dentro de nós. Olha que bonito. Então ele dá 3 possibilidades. Essa palavra que te chamou a atenção. Nós podemos simplesmente nos contentar em ouvi-la, em estar diante dela, em acolhê-la. Ou de repente deixá-la reverberar dentro de nós, nos desafiando, nos consolando, nos curando, nos convidando à conversão, à transformação. Pode ser que essa palavra divina provoque uma resposta em nós. Então pode ser que o próprio Espírito Santo que nos habita nos mova a responder essa palavra, a orar com essa palavra. E aí nós vamos para o passo 3, que é o da oração. Então, primeiro, leitura. Segundo, meditação. O terceiro, oração. E aí, essa palavra que te visitou, que visitou o mais profundo do seu coração, as profundezas da sua história, que você deixou que encontrasse um lar dentro de você, que fizesse o trabalho, a obra dela de transformação dentro de você. Então o Espírito Santo te move a responder a Deus algo a partir dessa palavra. E aí vem o momento da oração. Então, depois desse só falta um último passo, contemplação. O quarto passo, que é a contemplação, o que seria? Seria uma experiência da presença de Deus, um sentir-se, um experimentar estar na presença de Deus a partir de todas essas etapas, né, de tudo que é um diálogo que você travou ali com Deus, né? Deus falando, você ouvindo, acolhendo, deixando que aquela palavra te tocasse, te transformasse, respondendo ao que Ele fala. Então, o quarto passo da Lexio Divina é a contemplação, que é simplesmente estar na presença de Deus, sem se preocupar agora em falar, mas simplesmente um perceber-se na presença de Deus e saborear essa presença de Deus que te envolve, que enche o seu coração, enche a sua alma. Esse é o quarto e último passo da Lexio Divina. Então, a Lexio Divina é feita de 4 etapas e eu espero que com essa breve, simples explicação tenha ficado no seu coração um desejo profundo de começar a experimentar essa leitura orante da Palavra de Deus. Eu sou Rani dos Santos Jaber, doutora em Teologia Bíblica, e espero você no próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca o próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.